Bom dia a todos, espero que estejam todos bem, na paz e nas bênçãos de Deus, de Cristo, da espiritualidade maior. Vamos dar início à nossa reunião de estudos nesse dia de domingo. E mais uma vez, pedir para o direcionamento dessa prece inicial e posteriormente também a de encerramento, ela seja direcionada a todos os nossos irmãos estão passando pelos momentos difíceis, pelas dores, pelos sofrimentos de todos os tipos, pelas provas e expiações, e seja destinado também para a nossa amiga Marley, que a restauração da saúde física já está sendo feita, e as nossas orações, os nossos fluidos santificantes e saudáveis seja direcionado a ela também. Mirela, faz a prece de início. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Hoje o nosso estudo, ele é o do Livro dos Espíritos, né? Eu sei que eu repito bastante, mas é a primeira obra de Allan Kardec, ou seja, é o pontapé da codificação da doutrina espírita. Ele foi lançado em 1857 e Allan Kardec, juntamente com os espíritos de mais alto teor evolutivo, vem nos trazer algumas respostas com muitas indagações, né? Inclusive o mundo hoje, né? O planeta, a humanidade, ela tem muitas perguntas que faltam-lhe respostas. E o Livro dos Espíritos, ele é uma ótima, vamos dizer assim, né? Um ótimo conteúdo para isso. E nós vamos fazer hoje, né? Nós vamos estudar a princípio hoje a lição Forma e Ubiquidade dos Espíritos, inclusive. Há 2 semanas atrás, nos nossos estudos, nós já fizemos uma pergunta e a resposta, mas é óbvio que nós vamos refazê-la e vamos também tratá-la, né, e estudá-la, e que foi a pergunta de número 88. E é importante também nós entendermos, né, o que significa ubiquidade, né? A ubiquidade seria, vamos falar no contexto espírito, né? No contexto espiritual. Ubiquidade, ela seria, pode-se assim dizer, peraí, pessoal, só um pouquinho. Ubiquidade seria, por exemplo, se o espírito ele poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Ou seria praticamente uma divisão do espírito, né? Então, a ubiquidade, ela trata muito a respeito disso, né? Então, a lição, ela nos traz isso, né? A forma e a ubiquidade dos espíritos. Será que os espíritos, eles têm esse alcance ao ponto de poder se dividir, né? E estar em vários locais ao mesmo tempo, né? Então, vai ser baseado nisso, esse estudo aqui do Livro dos Espíritos. O próximo estudo é do perispírito. Vamos ver como que nós vamos tratar a respeito desse conteúdo hoje, né? E vamos ver, de repente a gente chega até o próximo estudo também, que é o perispírito. Pergunta número 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? A resposta: aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Aos nossos quem? Aos dos espíritos que estão nos trazendo essas informações. Eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. Aqui está falando do espírito mesmo, e não daquele corpo espiritual no qual nós chamamos de perispírito, né? Nós não estamos falando do corpo plasmado, nós estamos falando do corpo do espírito mesmo, né? Essa centelha de luz,
essa flama, né? Como que é, né? Então é do espírito que está sendo tratado aqui. Porque nós aqui encarnados, nós somos, vamos dizer assim, divididos em três partes, né? O corpo material, o perispírito e o espírito. Quando desencarnamos, o espírito tem o corpo perispiritual, que é o que lhe dá forma. E aqui está se tratando somente do espírito, que é essa centelha de luz aí. E aí tem uma outra pergunta dentro da pergunta, que é a 88A. Esta flama ou centelha tem alguma cor? Resposta: para vós. Então é sempre isso, né? Para nós encarnados e para os desencarnados, para os espíritos no plano espiritual. Então a tratativa é nesse ponto, né? E aí os espíritos vêm falando para nós aqui agora. Para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi. Até tratamos a respeito disso, falou, opa, já tá, os espíritos já estão conseguindo passar algumas informações importantes para nós, para a gente ter uma tentativa de entendimento de como que é o espírito. Ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. Então, nós já conseguimos ter, assim, de um certo modo, uma informação muito importante a respeito do espírito. Vamos salientar novamente, não estamos falando do corpo perispiritual ou perispírito, está falando do espírito mesmo. Representam-se ordinariamente, e aí é comentário de Allan Kardec, representam-se ordinariamente os gênios com uma flama ou uma estrela na fronte. É essa uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, por ser ali que se encontra a sede da inteligência. Essa pergunta, ou essas perguntas e essa resposta, nós, de um certo modo, já havíamos iniciado no nosso encontro do Livro dos Espíritos. Agora, nós vamos partir para 89. Pergunta nova dentro do nosso estudo aqui. Os espíritos gastam algum tempo para cruzar o espaço? Olha, interessante, hein? Os espíritos gastam algum tempo para cruzar o espaço? Olha, é interessante. Em que sentido? Que nós, enquanto espíritos, né, nós temos sim a questão de se transportar, né? De ir a um lugar a um outro, inclusive em frações de segundos até. Ah, então, é interessante entender isso, né? Ao ponto que todos os estudos que nós façamos, vamos lá, nosso estudo é bem abrangente, fiquem à vontade, viu, gente? Você vê no chat, abrir o microfone aí. Porque, olha só, nós já fizemos vários estudos tratando, inclusive, dos espíritos obsessores e dos espíritos que nós temos como mentores espirituais, né? Como os nossos anjos da guarda, ou também chamados espíritos protetores. Olha que interessante. E olha como que é o poder do pensamento. Nós atraímos o que o nosso pensamento, o que nossa consciência, o que as nossas tendências fazem atrair. Então, olha só, por vezes, estamos na companhia de um espírito obsessor. Não pense sempre que o espírito obsessor ele está conosco, que é porque ele necessariamente quer. É óbvio que tantas vezes ele quer, sim. Mas muitas das vezes é por um combustível que nós emanamos de atração para esses espíritos. Olha só, hein? Existem espíritos que, por vezes, nós fomos
e somos antipáticos de todas as existências, de repente, que nós já havíamos passado, e, de um certo modo, de um lado ou de outro, foi feito algum mal, né? Algum malefício, algo que causou um débito. Tem espíritos que ficam procurando aquele espírito encarnado por um longo tempo. Fica procurando mesmo, tá? Um espírito desencarnado procura o espírito encarnado para realmente o obsediá-lo. Mas muitas das vezes nós também atraímos eles pelo pensamento, ao ponto que o espírito ele pode estar muito longe e em fração de tempo trazê-lo para perto de nós. A mesma coisa acontece quando nós estamos, né? Mesma coisa acontece quando nós estamos distantes do nosso espírito protetor. Ah, mas o espírito protetor me abandonou. Não, muitas vezes nós repelimos ele. Ao mesmo tempo, se nós colocamos em prece, pedimos auxílio, a ajuda, o espírito de prontidão ele já está junto a nós também. Então, esse transporte, né, essa locomoção que o espírito tem, ele é, sim, ele é muito mais rápido, por exemplo, do que nós, com esse corpo nosso aqui, né? O espírito pode, assim, de repente, né? E óbvio, isso depende muito do grau de elevação dele, né? Mas o espírito pode falar, estou com vontade de estar na praia. E está na praia. Essa movimentação. Estou com vontade de estar em um outro local. E sim, o espírito ele tem essa propriedade, né? Então, o que Allan Kardec ele indaga aqui quando ele pergunta, né? Os espíritos gastam algum tempo para cruzar o espaço? E esse espaço é qualquer espaço. E aí a resposta dos espíritos é sim, gastam um tempo. Mas rápidos como um pensamento. Que foi o que eu levantei aqui, é o pensamento. O pensamento ele atrai, o pensamento ele repele, o pensamento ele nos transporta. E aí, enquanto, né, espírito, e aí vamos voltar a falar. Isso está correlacionado com o nosso modo de ser, com o nosso grau evolutivo também. Tá? É importante nós citarmos aqui, porque tem espíritos que eles ficam presos, eles ficam enclausurados, não conseguem se transportar, e isso ocorre também por causa do pensamento. Pensamento. Quando se fala que pensamento é vida, está corretíssimo. Está corretíssimo. O pensamento é vida. E o espírito está no pensamento, né? 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Olha só, o pensamento não é a própria alma que se transporta? Resposta. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também o está, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Então, não adianta falar que o espírito é o pensamento. Não, o pensamento é o atributo do espírito, é o atributo da alma. Claro que nós aqui no planeta Terra vai se concentrar todo o pensamento, que o pensamento está no cérebro. Mas o cérebro, ele é o instrumento e a ferramenta necessária para que, em conjunção com o espírito, ele se manifeste. Né? Então, o corpo material, nós temos órgãos que correlacionam com o nosso espírito para que nós tenhamos
a ferramenta necessária com os atributos necessários para continuar o nosso caminho evolutivo no amor, no bem, na caridade, né? Então, nós temos, sim, mas, repetindo, o espírito existe e o pensamento é um atributo dele. 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa? Ou é subitamente transportado para onde deseja ir? Olha, o espírito que se transporta de um lugar para o outro tem consciência? Ou será que é no, como se diz, né? No supetão, né? Será que ele tem consciência de toda essa movimentação, né? Que percorre dos espaços que atravessa? Ou é subitamente transportado para onde deseja ir? Depende do grau evolutivo. Depende do grau evolutivo. Depende do entendimento de todo esse processo. Quando a gente fala de espíritos de graus mais elevados, né, dentro, né, da evolução, com certeza, eles dominam mais todos esses processos. Né? Vamos lá, vamos citar um. Acho que é importante nós, né, termos cases, né, ou casos reais aqui. Quando o espírito desencarna aqui, que esse espírito, de um certo modo, vamos supor que ele, devido a um desencarne abrupto, ele não saiba que faleceu, que desencarnou, né? Que o corpo ficou e que o espírito continuou. E ele continua levando a vida, né? Normalmente não é. Mas devido às, vamos dizer assim, né? As desorientações que o espírito, né, faz parte dele daquele momento, ele acredita fielmente estar, né, encarnado. E continua as suas rotinas. Vai trabalhar, está em casa, procura fazer as atividades de casa. É muita coisa. Tem espíritos que acreditam que entrando no carro que era dele, que ele está dirigindo, e aí isso, olha que interessante, né? Que isso é tudo uma formação mental que vai o proporcionando a isso. Inclusive, em alguns dos estudos que nós viemos a fazer, eu reforço, se puder estudar, se puder assistir filmes como Os Outros, O Sexto Sentido, para quem não assistiu Ghost, né, que pode-se dizer assim, que foi uma primeira obra cinematográfica com um conteúdo considerável dentro da espiritualidade, são obras, são espíritos, são filmes muito ricos nisso, né? A novela A Viagem também foi uma novela bem interessante também, dentro dos dogmas espiritualistas também, para o entendimento de como que se funciona todo esse processo, né? A novela Viagem, inclusive, né, tá meio que prospectado, né, ter uma nova, seria a terceira, né? Uma nova regravação, né? Então, enfim, é interessante, é legal e ajuda bastante no entendimento prévio do que é a espiritualidade, né? Inclusive, a novela Viagem, ela trata muito bem, inclusive, a questão da obsessão, né? A novela Viagem, ela trata muito bem essa questão da obsessão. Então, é bem interessante nós entendermos isso e como que funciona o pensamento com relação a isso, né? Como que funciona o pensamento com relação a isso, como que é essa movimentação espiritual. Agora, quando vocês pegam, por exemplo, de repente tem um espírito que, naquele momento do desencarne, ele já vai, o pensamento dele, porque, inclusive, todo o plano espiritual reside no pensamento.
Então, tem espíritos que automaticamente já são lançados ao umbral. Mas é o próprio pensamento dele e o umbral dele, porque cada um pode ter o seu umbral. Né? Cada um pode ter o seu umbral. E é o pensamento, é o pensamento que movimenta isso. Né? Então, como que se faz isso? Como que é esse transporte? Ele tem consciência? Olha, tem espíritos que provavelmente não vão ter consciência, não. O negócio é meio no bruto mesmo, né? Vai do jeito que tem que ir, né? Então, vamos ver como que a espiritualidade ela nos traz a resposta com relação a essa questão. Ele fala uma e outra coisa. Uma e outra coisa, Rangel, por favor. Como que é a questão? Uma e outra coisa, gente, porque ele trata assim, ó. O espírito transporta de um lugar para o outro se ele tem a consciência que percorre dos espaços que atravessa, isso é uma coisa, ou é subitamente transportado para onde deseja ir, isso é outra coisa. Então, aqui a espiritualidade, ele nos traz a resposta da seguinte maneira. É uma e outra coisa, porque isso depende do grau evolutivo de cada espírito. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, dar-se conta da distância que atravessa. Mas essa distância pode também desaparecer por completo. Isso depende da sua vontade e também da sua natureza. Se mais ou menos depurada. Essa parte, se mais ou menos depurada, estamos falando do grau evolutivo do espírito. Grau evolutivo do espírito. É importante nós entendermos que toda relação, todo atrelamento, ele está, sim, ligado ao grau evolutivo do espírito. 91. A matéria oferece obstáculos aos espíritos, que é um outro ponto essencial para nós conversarmos. A resposta é não. Não existe obstáculo que o espírito não venha a atravessar. Ok? Ok. Mas existe sim o pensamento e o grau evolutivo do espírito. Tratamos aqui, vamos conversar a respeito disso, né, novamente. Tem espíritos que estão enclausurados dentro de casa. Tem espíritos que ainda estão presos em masmorras. Tem espírito que ele ainda se considera um senhor feudal e que ainda acha, e olha, ele acha e por vezes consegue, porque ainda tem espíritos escravizados. E está preso. Está preso ao ponto que não consegue atravessar um obstáculo, uma parede, não consegue, porque ainda são espíritos com nuances de pensamentos materializados. Acontece. Então, a resposta é não. Não há obstáculo que perdure, que segure um espírito de poder atravessar. Mas é importante nós tratarmos que existe ainda espíritos que estão muito materializados. E que sim, esses obstáculos mentais os acompanham. Obstáculos mentais os acompanham. Tem espírito que não sai de dentro de uma casa enquanto não vier um encarnado e abrir a porta. Então nós temos que entender esses processos, sim. Nós temos que entender esses processos. A realidade do espírito. Como que é? Como que funciona? Qual que é esse mecanismo? Né? Importante falar que tem espírito que pós-sepultamento ele sente tudo que o corpo que entra em decomposição está passando. Porque está muito ligado.
está muito ligado ao corpo, está muito materializado. E já não existe mais ligação. Perispírito, que esse cordão que nos liga, né, ao espírito, ao corpo, ele já não existe mais pós o desencarne. Mas o espírito, no seu pensamento, ainda está ligado ao corpo. E chega a sentir. Inclusive dentro do estudo que nós fizemos, né, Fabiano? Você ainda fez a tratativa aí, e eu acho que muito, muito eficiente, a respeito das cremações que ocorriam principalmente lá na Idade Média, né? Do espírito sentir o corpo, né, pegando fogo. Olha, é necessário que façamos sempre dentro da vigilância, principalmente da oração, do equilíbrio mais pleno, né? Buscar o equilíbrio mais pleno, para que no momento de nossas passagens nós não estejamos materializados dessa forma. Porque é difícil largar a Terra. Porque muitas pessoas queridas ficam, né? A sua vida, né? A gente confunde que a verdadeira vida é aqui no planeta Terra, e não é no plano espiritual. É só que, por mais provas e expiações que passamos, nós gostamos muito da vida terrena. Então é comum nós ficarmos um tanto quanto materializados, sim, mas nós temos que ter a sabedoria, dentro dos estudos que nós façamos, de entender que o processo passa, né? Aquela encarnação no campo material, né, que nós tivemos, passou e que temos que seguir para frente. Mas é importante nós entendermos todos esses processos. E aí, dentro dessa pergunta, né, que Kardec fez, a matéria oferece obstáculos ao espírito, e aí, né, não é muito diferente do que nós estamos tratando aqui. Não há como oferecer obstáculo. E aí ele responde, não, eles penetram tudo. O ar, a terra, as águas, o próprio fogo, lhes são igualmente acessíveis. Só que aqui os espíritos não tratou anteriormente, né? Mas aqui nessa pergunta e na resposta, eles não tratam de maneira efetiva a questão do espírito e a sua realidade espiritual. Né? Seu grau de materialização, o seu grau de espiritualização. Mas tem, né? Isso é fato. Ô, Rangel, Oi. até eu vou dar um testemunho aqui. Perfeito. Todos os domingos a gente faz o culto no lar aqui em casa. E a gente tem como hábito, um pouco antes de começar o culto, eu deixo a porta tanto da cozinha quanto da sala aberta. Porque se tiver algum espírito que esteja precisando de alguma coisa, ele é meio que convidado a entrar. Então, às vezes, como a gente foi falado aí na resposta, a matéria, para ele, não é nada, não seria nada, né? Mas alguns espíritos ainda têm essa dificuldade de transpassar a matéria. Então, a gente deixa as portas abertas para eles entrarem e participarem da reunião do nosso culto também. Perfeito, Fabiano, e muito rico isso que você traz. Porque é isso mesmo, né? É o plano espiritual, esse espírito. E olha que interessante, né? E aí vamos lá. Eu acho que eu amo testemunhos, e isso é muito legal, Fabiano. Aqui, por vezes, aqui na nossa casa, aqui também, no nosso lar aqui, né? Ele é interessante, principalmente a Rafaela, minha menor, ela tem algumas visualizações, principalmente ela. E olha que interessante. O ano passado, a Mirella, minha esposa, ela teve que fazer no ano passado, isso. Teve que fazer um procedimento no hospital,
E foi tudo no mesmo dia. E ainda me lembro bem que nesse procedimento, lá no hospital, eu fiquei perto, inclusive, né, na saída do centro cirúrgico lá, eu fiquei perto da UTI, inclusive. Era muito próximo ali, o centro cirúrgico da UTI. E olha só, eu tava lá, e aí Miriam saiu do centro cirúrgico, subiu pro quarto, né, e tal, ficou até o final da tarde, mais ou menos, e voltamos para casa e tudo bem, mas durante aquela semana, principalmente, até alguns dias depois, a Rafaela, ela começou a visualizar, e visualizava mesmo, até mesmo um espírito de uma mulher vestida de branco, e ela não conseguia ver o rosto, mas ficava muito aqui na minha cozinha, aqui, ó. Mas isso aí foi pós o procedimento da Mirella, antes disso, não. E aí a gente até para pensar, né, Fabiano? Porque de repente o espírito te acompanha, ele vê uma oportunidade de te acompanhar, e eu não. E assim, dentro das percepções, dentro das sensações, o espírito para ter vindo do hospital, que ele havia desencarnado, e estava ali, e viu uma maneira de sair dali, ele veio. E outras vezes também, os espíritos perambulando, ele passa por sua casa, que aí é um ponto importante, inclusive a Júlia te enaltece, e eu acho que é um testemunho muito, muito rico, Fabiano. Isso, a questão de deixar a porta aberta para que os espíritos, inclusive num culto do evangelho no lar, ele possa vir participar com a gente, um espírito necessitado, que talvez está perdido, inclusive, e que não consegue transpassar uma parede, uma porta, que ele também, né, ele possa estar participando disso. E espíritos, e olha só, o espírito, quantos espíritos perambulam que passam por nossa casa e passam só por passar. Passam só por passar. Porque é um caminho que eles estão pegando. E ele ficar ou não, isso depende das afinidades. Mas acontece, né? Um outro ponto importante. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos sempre na companhia. Ah, eu estou só. Não está. Nunca está. A espiritualidade está toda ao nosso redor. Né? É importante nós entendermos isso. E a percepção que eu tenho de Jesus, quando ele diz que enquanto 2 ou mais pessoas estiverem em meu nome, eu também estarei, é muito difícil você entender que uma pessoa sozinha pode estar com Jesus dentro dessa gama que ele vem nos trazendo. Mas eu tenho, dentro da percepção, que quando Jesus nos traz isso, é que ele sempre diz, mesmo você sozinho encarnado, existe a espiritualidade do seu lado. Ou seja, na onde estiver 2 ou mais, eu também ali estarei. Então, nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Por isso que Jesus nos referencia isso, né? Quando tiver 2 ou mais em meu nome. Se você sozinho eleva ao mais alto na espiritualidade, a Jesus Cristo, e os irmãos que estão ao seu redor, e desencarnados, também estão na mesma sintonia, Jesus também está conosco. Olha só, vamos para a próxima aqui agora. 92. Os espíritos têm o dom da ubiquidade, é importante nós citarmos novamente, o espírito tem o dom da ubiquidade, ou seja, de estar em vários lugares ao mesmo tempo, meio que se dividir ou subdividir, né? Enfim. Os espíritos têm o dom da ubiquidade, ou, em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou estar ao mesmo tempo em vários pontos? Rangel,
Foi. Só um adendo aí. É importante a gente diferenciar ubiquidade de onipresença. Ah, com certeza. Com certeza. Né? Isso é fato. Porque a ubiquidade... E aí, Allan Kardec, ele bateu muito na tecla da ubiquidade, né? Ele falou da ubiquidade, né? Dessa divisão. Agora, é importante entender também que quando nós falamos que Jesus está com a gente, é óbvio que Jesus está em algum ponto, mas ele está onipresente com a gente aqui. E aí isso reverbera, né? E é diferente. Os fluidos, né? Isso chega até a gente, porque Jesus está comigo. O outro fala, Jesus também está comigo, mas Jesus está comigo. Mas peraí, aí é onipresença, né? Eu tenho isso devido aos fluidos que são irradiados por Jesus e pelos seus enviados, né? Agora aqui não, aqui ele quer saber assim, ó, tem um espírito desencarnado aqui agora nesse momento, vamos supor. Só que esse momento ele tem a capacidade de estar aqui em pensamento, né? Aqui interagir com o ambiente que está, mas ele também pode estar, por exemplo, lá no Japão, lá em Tóquio, né? Também interagir lá. Opa, peraí, não dá para o espírito estar aqui interagindo e lá no Japão também interagindo, né? Isso não. E aí a resposta dos espíritos: não pode haver divisão de um espírito, mas cada um deles é um centro que irradia para diferentes lados. Então, quando nós dizemos que, por exemplo, Jesus, chamamos Jesus, né? Rogamos Jesus e tudo mais, é esse ponto aqui, ó. É Jesus irradiando. Quando, por exemplo, falamos de Jesus porque é o nosso mestre, né? É o nosso centro de referência, é o caminho, a verdade, a vida, mas é óbvio que fazemos e rogamos também muito auxílio para toda a espiritualidade, né? Principalmente espíritos de alto grau, né? Que consideramos alto grau de evolução, mas é importante tomar muito cuidado com relação a isso também, que nós já temos também, né? Comunicados que muitos espíritos sofrem na espiritualidade porque foram até considerados como santos e eles não conseguem, eles sofrem porque eles não conseguem estar nesse estágio de um espírito mais evoluído a ponto de poder auxiliar, né? Olha que interessante, né? É importante dizer isso, porque principalmente a Igreja Católica, ela canoniza, né? Ela santifica espíritos através de comprovações de milagres, né? E isso é um estudo bem apurado da própria Igreja Católica. E tá tudo bem, mas muitos destes não se encontram nesse grau. E aí é o que passa a passar por sofrimento. É a mesma coisa quando a gente fala, eu sei que vai ser pesado isso, mas eu acho que é importante nós citarmos. Uma pessoa desencarnou, agora ela está olhando por nós. Muito cuidado nesse sentido. A pessoa ela pode ser uma necessitada e ela precisa de muito fluidos que possam fazer ela levantar, por vezes, se sentir mais consciente, né? Agora foi descansar. Não, né? Então nós temos alguns ditos populares que ele não se aplica na prática. Então, até nas nossas conversas cotidianas, nós temos que tomar cuidado com o tipo de acolhimento que nós temos, né? Então, olha só, não pode haver divisão de um espírito, mas cada um deles é um centro que irradia para diferentes lados. E é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o sol, que não é mais do que um,
e não obstante irradia por toda parte e envia seus raios até muito longe. Apesar disso, ele não se divide. Então, a espiritualidade, eles vêm trazendo de maneira analógica, de maneira lúdica, o exemplo do Sol. O Sol, ele, por exemplo, né, o nosso sistema solar, ele irradia Sol para todos os planetas aí, alguns mais distantes, né, outros mais perto e tudo mais. Aqui no próprio planeta Terra, ele ilumina um hemisfério inteiro ali, em algum momento, ou uma parte do planeta em algum momento, e na outra não, né? Então nós temos que entender. Então ele faz de maneira, a espiritualidade traz de maneira lúdica e através de analogia, para nós possamos entender que o espírito ele não se divide, mas ele se irradia fluidicamente. Ele se irradia fluidicamente. Caso este, até dentro de um gatilho que o próprio Fabiano levantou, nós citamos Jesus. Como Jesus está comigo? Jesus ele está conosco através das irradiações fluídicas que ele emana. Mas é importante falar também que nós temos que estar prontos e preparados para receber as irradiações dos fluidos da mais alta espiritualidade também. E se nós estivermos fechados, por vezes não recebemos. 92A. Todos os espíritos irradiam com o mesmo poder? Então, Allan Kardec ele fica muito curioso com relação a isso, né? Porque, beleza, entendi. Então, ele não divide, mas ele irradia. Ele quer saber agora se a espiritualidade, se todos os espíritos, eles têm o mesmo chamado poder, né? O mesmo centro de força para irradiar aonde quiser, né? Essa é a pergunta de Kardec. Falou, interessante, então. Mas peraí, todos os espíritos têm a mesma fonte, né? A mesma força de radiação, né? E aí os espíritos vêm respondendo da seguinte maneira, bem longe disso. O poder de radiação depende do grau de pureza de cada um. O poder de irradiação depende do grau de pureza de cada um. É a realidade do espírito. É o grau depurativo. É o grau evolutivo. Essa relação, a partir do momento que cada vez mais, dentro do campo da sabedoria, dentro do desenvolvimento da fé, e nós vamos crescendo enquanto espíritos, nós vamos, sim, desbloqueando alguns atributos que nós carregamos. E isso faz com que irradie cada vez mais. E aí Kardec, ele vem aqui fazendo um comentário. Cada espírito é uma unidade indivisível, ou seja, não divide. Mas cada um deles pode estender o seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. É somente nesse sentido que se deve entender o dom de ubiquidade aos espíritos, como uma fagulha que projeta ao longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte, como ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se dividir, pode transmitir ordens, sinais e produzir movimentos em diferentes lugares. Inclusive, essa tecnologia remota que nós utilizamos, ela é bem o sinal disso. Só que, de um certo modo, a gente está sendo propagado por sinais elétricos, por dados, né? Mas é bem também uma forma analógica de nós entendermos como que, de um certo modo, podemos propagar fluidicamente todo nossas ações, tá? Bom,
No meu relógio é 11h28. A lição de forma e ubiquidade dos espíritos, ele se encerra aqui. E aí, conforme eu havia falado para vocês, a lição 4, perispírito, ela começa com a pergunta 93. O espírito, propriamente dito, vive a descoberto, ou, como pretendem alguns, envolvido por alguma substância? Olha que interessante esses pontos de estudo de Allan Kardec, porque ele começa a fazer o estudo a respeito dos espíritos, né? Inicialmente, forma e ubiquidade dos espíritos. E aí, logo na sequência, ele começa, peraí, então tá, nós falamos a respeito do espírito, mas o espírito, ele tem um envoltório, né? Arranjar o corpo carnal. Não, não estamos falando no momento encarnado. Nós estamos falando no plano espiritual. Ele tem um envoltório? Então, Kardec, ele vem trazendo isso, né? Peraí, ele tem um envoltório? Ele tem um corpo, será? Que já vimos bem que o espírito, ele é uma flama, ele é uma centelha de luz, né? E aí, alguns olhos, ele pega uma tonalidade do rubi, né? E tudo mais. Então, tratou-se do espírito. Mas Kardec vê a necessidade, dentre tantas outras perguntas, de entender mais a respeito desse processo. Mas peraí, se o espírito ele é uma centelha de luz, mas como eu consigo identificar uma determinada, por exemplo, pessoa que passou por nós aqui, né, numa última encarnação? Então, ele tem um envoltório? Ou ele é somente essa centelha de luz, né? Então, os espíritos, eles vêm respondendo da seguinte maneira: o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, ou seja, vaporosa para nós aqui enquanto encarnados, mas ainda bastante grosseira para nós. Olha só, um espírito de um grau mais evolutivo considera o corpo perispiritual ainda um pouco grosseiro. E isso retrata muito bem a questão do nosso caminho evolutivo dentro dos mundos. Passamos pelos mundos primitivos, grosseiro. Estamos no mundo de provas e expiações, ainda muito grosseiro. Passaremos para o mundo de regeneração, que ainda estaremos, sim, num corpo bem materializado, mas a partir dos mundos felizes e celestes, teremos, sim, uma depuração corporal, perispiritual considerável. Tratamos aqui em reuniões de estudo. Júpiter é, dentro do nosso sistema solar, o planeta na onde se tem os espíritos mais evoluídos, e essas informações já foram trazidas para nós pela espiritualidade, tá? Inclusive com números de sentidos, né? Nós temos 5 sentidos, Júpiter perpassa 30 sentidos, né? Então, isso é importante entender também nessa gama. E aí, é um planeta gasoso. É um planeta gasoso, né? Então, sendo um planeta gasoso, é óbvio que os espíritos que lá o habitam é mais etéreo, é mais leve, né? É menos grosseiro. A gravidade, os centros gravitacionais que por lá passam é diferente do nosso, né? Então, tudo envolve isso. E isso é justificável. Porque vocês vejam bem a espiritualidade, fala, ó, para vocês é meio gasoso, para nós ainda é um bastante grosseiro, né? E é mesmo. Para espíritos que têm graus mais evoluídos, agora vocês imaginam bem, Jesus Cristo, nosso irmão, nosso mestre, que se preparou mais de 1.000.000 de anos, um espírito de uma luz grande, se preparou para vir num corpo que para nós é bom, é uma ferramenta, é um instrumento de evolução primoroso e essencial. Mas imagina Jesus voltar a habitar um corpo tão grosseiro.
para dar o testemunho, para nos mostrar o caminho. Isso é importante para nós dimensionarmos o quão grande é nosso mestre, que tinha e tem os seus enviados a todo momento, mas em um outro momento houve a necessidade de Jesus estar entre nós. E olha, ainda me espanta muito a dificuldade de enxergar a encarnação ou a reencarnação, visto que todas as passagens do Cristo, ou boa parte delas, fazem veemência à reencarnação. E digo mais, quando fala que Jesus foi enviado até nós, ele saiu de um ponto, ele estava em algum lugar, e ele teve que nascer num corpo nosso aqui, dentre tantas outras passagens significativas desse processo, dessas viagens que nós temos aí de encarnação para encarnação, para nosso crescimento evolutivo espiritual, né? E olha como que Jesus, um espírito leve, um espírito de luz, teve que preparar todo o seu espírito para vir aqui na Terra, para dar o testemunho da vida, para a nossa vida. Então, olha, o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Allan Kardec vem com um comentário. Como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito, propriamente dito, é revestido de um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. É o corpo espiritual, é o perispírito, né? Nós daremos continuidade nesse estudo daqui 2 semanas. Na semana que vem é importante relembrar o nosso estudo, inclusive véspera de Natal, 24 de dezembro. Nosso estudo será do livro Vinha de Luz. Tá? E se querem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Então vamos partir para o encerramento. Pedir novamente para que as nossas orações sejam direcionadas para os nossos amigos encarnados e desencarnados que passam por todos os tipos de provações, de expiações, de sofrimentos que necessitam realmente de fluidos saudáveis, fluidos santificantes. E reforçamos mais uma vez também que essa prece seja direcionada à nossa amiga, à nossa irmã, Marley, que toda a restituição da saúde física, ela está se fazendo, está melhorando, e que a autoespiritualidade, que cada oração nossa seja direcionada com fluidos saudáveis, fluidos santificantes. Fabiano, você faz a prece de encerramento para nós? Assim, Angel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. E assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado a todos que te rodeiam aí. Obrigado, tia Marlene, tia Devanir, Fabiana e toda a sua família, tia Ivanete, a Viviane, que esteve conosco aqui, a Júlia também, a Mirella, a Vitória, a Rafaela. Que tenhamos um domingo e uma semana abençoada, como sempre é, né? Que Deus é bom, generoso com a gente, justo, mas Ele é um Pai para nós, né? E que tenhamos essa semana iluminada, semana que precede ao aniversário do nosso irmão Jesus Cristo. Fique com Deus e dando tudo certo. Semana que vem estamos aqui novamente. Obrigado. Boa semana a todos. Obrigado. Bom domingo para todo mundo, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Que assim seja, Fabiano. Tchau, Tivanete. Fica com Deus.